Olá, no programa Intervalo de Aula desse sábado você acompanha o quadro Letra Viva com a professora Flávia Magalhães. Oi, estou aqui de volta no quadro Letra Viva para falar de literatura com vocês. O livro que nós vamos tratar hoje é Vozes de Chernobyl, da autora vencedora do Prêmio Nobel, Svetlana Alexievich. Tem também o Cerrado na Escola com mais educação ambiental. Olá, hoje eu vou contar a história da Seriema no Cerrado. Eu escolhi esse livro da coleção O Cerrado na Escola. Isso tudo você acompanha agora no programa Intervalo de Aula. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia. Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Em 1986, um catastrófico acidente nuclear na antiga União Soviética marcou para sempre a história da humanidade. E no quadro Letra Viva do Intervalo de Aula de hoje, a professora Flávia Magalhães traz uma análise da obra Vozes de Chernobyl, da escritora Svetlana Alexievich. Então fique atento porque vale a pena conferir e levar para a sala de aula. Oi, estou aqui de volta no quadro Letra Viva para falar de literatura com vocês. O livro que nós vamos tratar hoje é Vozes de Chernobyl, da autora vencedora do Prêmio Nobel, Svetlana Alexievich. A Svetlana ganhou o Prêmio Nobel em 2015 pelo conjunto da obra. O livro Vozes de Chernobyl demorou por volta de 10 anos para ser escrito. Ela é uma escritora de não ficção. Os seus livros costumam ser compostos por depoimentos de pessoas que viveram a situação que ela está explorando na época. E o foco dela maior é a exploração, o entendimento
dos indivíduos da União Soviética. Então, ela busca compreender o cenário dos indivíduos, dos sujeitos da União Soviética de acordo com o tema que ela está pesquisando e sobre o que ela está escrevendo. Ela tem 5 livros que tratam da temática soviética nos mais diferentes momentos. O primeiro deles foi lançado, foi escrito antes da queda do Muro de Berlim, mas ela teve que esperar até que houvesse a abertura para que ele pudesse ser lançado. Esse livro se chama A Guerra Não Tem Nome de Mulher e trata das mulheres que lutaram pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma resenha que foi publicada pelo jornal Opção sobre esse livro. Quem tiver interesse em ler, em conhecer mais, pode procurar lá. O segundo livro é Vozes de Chernobyl, que é sobre o acidente nuclear que aconteceu na Ucrânia. O terceiro livro são Zinc Boys, que trata sobre a guerra do Afeganistão. O quarto livro é A Queda do Homem Soviético, que fala do fim da União Soviética. E o quinto livro é As Últimas Testemunhas, que tratam de pessoas que ainda eram crianças, depoimentos de pessoas que ainda eram crianças na época da Segunda Guerra Mundial, que falam sobre a participação da União Soviética na guerra. É importante destacar que a Svetlana foi a 14ª mulher a receber o Prêmio Nobel, apesar desse prêmio acontecer desde 1901. Então foram poucas mulheres contempladas e ela foi uma delas. O livro Vozes de Chernobyl, a história oral do acidente nuclear. Essa edição é da Companhia das Letras, foi lançada em 2016, tem 383 páginas. É um livro fácil de ler, porque, como já foi falado, ele é um livro composto só por depoimentos das pessoas que viveram a situação da época. Então, é importante a gente entender que os depoimentos, eles são sempre a versão de alguém, o ponto de vista de alguém sobre um fato. Eles não são a verdade absoluta e mesmo a reunião de todos esses depoimentos não é capaz de trazer a verdade absoluta. Por isso, a Svetlana afirmou, em uma das entrevistas que ela fez, que eu não escrevo a história dos fatos, mas sim a história das almas. Então, ela não está tentando mostrar os fatos. Os fatos nós já conhecemos. Houve um acidente nuclear na usina. Mas o que ela está tentando mostrar é como que as pessoas que estavam envolvidas, que foram atingidas direto ou indiretamente, entenderam como que essas pessoas se sentiram, o que essas pessoas sofreram e qual foi a consequência disso na vida dessas pessoas. Para se entender o contexto dos depoimentos que foram dados, nós precisamos entender como que aconteceu o acidente. E o que aconteceu foi, houve uma explosão em um dos reatores da usina de Chernobyl. Não se sabe, ou não foi falado, se foi uma falha humana ou se foi uma falha no projeto do reator, ou se foi uma combinação de ambos. O que se sabe é que houve essa explosão muito forte, muito poderosa. A partir disso, gerou um incêndio dentro do reator que não se apagava e muita radiação foi emitida na atmosfera. Tentaram apagar o incêndio por meio de helicópteros que jogavam material como areia para tentar extinguir esse incêndio, sem sucesso. Devido a essa alta emissão de gases na atmosfera, a Suécia identificou um alto nível de radiação e denunciou que algo havia acontecido na região. E aí a União Soviética foi obrigada a assumir que tinha acontecido um acidente nuclear em uma de suas usinas. Caso contrário, provavelmente eles teriam tentado, como eles fizeram, tentado evitar divulgar isso a qualquer custo para proteger a informação, como era dentro da situação de Guerra Fria na época. Apenas depois dessa denúncia da Suécia é que os moradores da cidade de Pripyat, que eram aproximadamente 50 mil moradores, foram evacuados da cidade. No YouTube existe um documentário feito pela Discovery, está disponível, livre acesso, para quem tiver interesse em saber mais sobre o que aconteceu, sobre o acidente, que tem cenas reais e que mostra o fato a fato do que foi feito na época. Então a gente sabe que, mesmo depois de tentar jogar tentar apagar o incêndio, existia a necessidade de fazer a limpeza da usina por cima.
As pessoas que foram convocadas, inicialmente foram levados robôs para fazer essa limpeza, os robôs não conseguiam, passaram alguns dias, eles paravam de funcionar, a radiação era tão forte que não permitia que nenhum tipo de robô trabalhasse lá. Então tiveram que ser convocadas pessoas, indivíduos para fazer isso. Nós sabemos que eles eram chamados de liquidadores e cada um só poderia ficar 45 segundos em cima do prédio para tentar limpar algumas pedras e destroços que estavam lá em cima. Além disso, o risco de contaminação era muito alto, então eles não podiam ficar mais que isso. Além disso, foi construído um túnel para tentar apagar o incêndio pela parte de baixo do reator. Para isso foram convocados muitos mineiros, eles cavaram esse túnel, eles tinham um tempo muito limitado, então o turno deles era de 12 horas, em contato com um local extremamente contaminado e abaixo da terra onde havia menos oxigênio, até chegar na base do reator para tentar apagar esse incêndio. Então, são bombeiros, liquidadores e mineiros, além das pessoas que moravam na cidade antes da evacuação, que tiveram contato direto com a radiação da explosão. O livro é dividido em 5 partes. No início, tem uma parte chamada A Solitária Voz Humana. A partir disso, são 3 partes, que é a Terra dos Mortos, que é o coro de soldados, a Coroa da Criação, que é o coro do povo, a Admiração pela Tristeza, que é o coro das crianças. E depois disso vem novamente a Solitária Voz Humana. Ela começa o livro com um depoimento de uma esposa de um bombeiro que foi convocado no dia da primeira explosão do reator e que conta, eu acho que esse depoimento resume muito do que vai ser abordado no livro e de todos os sentimentos que você tem ao longo do livro. Porque conta, em primeiro lugar, como que esses bombeiros foram convocados como se fosse um incêndio comum. Eles não foram informados que tinha havido um acidente nuclear. Então, todos esses bombeiros tiveram contato direto com material radioativo e todos acabaram morrendo 14 dias depois, por volta de 14 dias depois. O que nós podemos perceber disso tudo inicialmente, a falta de consideração pelo fator humano, porque eles não foram sequer avisados do que estava acontecendo. Em segundo lugar, a tentativa do governo de abafar um erro, um acidente a qualquer custo, mesmo que isso custasse a vida dos seus cidadãos. Em terceiro, a desinformação das pessoas que viviam lá na época e a confiança muito grande num governo que afirmava que estava tudo certo e eles acreditavam, apesar de todas as evidências em contrário. E, por fim, o sacrifício e a morte de muitos cidadãos, tanto direta como indiretamente. O livro passa por muitos momentos e traz depoimentos de bombeiros, de professores, de crianças, de mães, de enfermeiras. E a partir disso ele vai construindo uma história que você começa a perceber como a situação estava fora do controle. O primeiro fato que foi possível perceber na leitura do livro foi, apesar da evacuação ter sido realizada, a desinformação era tamanha que depois que as cidades foram evacuadas, pessoas voltaram e roubaram todos os utensílios, móveis, todos os objetos de valor que estavam extremamente contaminados e revenderam em outras cidades da União Soviética. A desinformação era tamanha que essas próprias pessoas se contaminaram e a contaminação foi espalhada por toda a União Soviética ou até mesmo além dela. E, na verdade, os números que existem sobre a contaminação, os números de morte que existem sobre o acidente, eles são muito irreais. Porque, além deles considerarem somente quem morreu de forma direta em contato com a usina, eles não consideram quem teve doenças que foram desenvolvidas ao longo do tempo, eles também não têm como abarcar essas pessoas que tiveram contato com os objetos revendidos que eram praticamente uma mini usina de tão contaminados que eles estavam.
Outro ponto de destaque que já comentei antes aqui é o interesse forte do governo em esconder o problema. Então, tudo na época, e como era a época da Guerra Fria, ainda mais, era uma questão de segurança nacional, era uma questão de perseguição. Então, o governo afirmava que nada tinha acontecido e que isso era uma tentativa do inimigo de enfraquecer a imagem da União Soviética, e as pessoas que já eram educadas a acreditar nesse tipo de informação tendiam a acreditar no governo, a confiança era muito grande. Então, muitas precauções que poderiam ter sido tomadas não foram tomadas, e isso acabou prejudicando muita gente também, na época. A situação das crianças é muito debatida no livro, é muito mencionada no livro, e é uma situação muito triste, porque desse acidente foram geradas crianças com muitos problemas de saúde, muitas crianças nasceram deformadas e vivas, então tiveram que levar a sua vida lidando com essas deformidades, e outras crianças nasceram parcialmente doentes e estão desenvolvendo doenças ao longo da vida. A taxa de câncer é muito alta e muitas doenças sequer foram conhecidas, ou muitas deformidades não têm como ser reparadas. Então, a situação que eles estão vivendo é de um isolamento muito grande. Acredito que por isso a autora resolveu fechar o livro de novo com A Solitária Voz Humana, porque no fim eles estão juntos nessa situação, porém cada um por si, porque eles não têm quem interceda por eles. Eles foram abandonados pelo governo da Rússia, muitos voltaram inclusive para as cidades que deveriam estar evacuadas, e eles não têm quem os ajude. A situação é essa. Outra coisa que chama muita atenção é o sentimento de dever para com a pátria. É nessa hora que nós vemos como a educação é importante, como ela tem peso na criação de uma sociedade. Em vários momentos, vários entrevistados diferentes, depois descobriram o que havia sido feito, depois descobriram que foram usados pelo governo para tentar refrear um problema maior, e muitos deles, grande parte deles, afirma que não se arrepende de ter feito o que fez. Eles se sacrificaram em nome da União Soviética e que a União Soviética era maior que isso, que a União Soviética pediu o sacrifício deles e que por isso eles foram e não se arrependem, e se tivessem que fazer de novo, apesar de doentes, fariam novamente. Eu acho essa parte muito surpreendente, porque não é o tipo de coisa que nós vemos aqui. E esse é um sentimento muito forte dos soviéticos. Eu acho que isso diferencia muito os soviéticos das outras nações que nós conhecemos. Eles têm um sentimento de que a União Soviética é maior do que qualquer indivíduo em destaque. O livro, como um todo, ele tem muitos momentos impressionantes e, no seu geral, ele é muito triste. Eu selecionei algumas frases, algumas falas dos entrevistados para poder passar para vocês e também para dar um pouquinho do gostinho do livro, que eu acho que é muito legal quando você já tem alguma ideia do que está por vir. Então vamos lá. Um traço, um quadro, como se diz. Nos primeiros dias as pessoas experimentavam não só medo, mas também entusiasmo. Eu sou uma pessoa que não sabe o que é instinto de autopreservação. É normal, porque tenho muito forte dentro de mim o sentido do dever. Mas muitos eram assim, eu não era o único. Sobre a minha mesa havia dezenas de petições que diziam coisas como: solicito que me mandem a Chernobyl. Iriam de coração, voluntários. As pessoas estavam dispostas a se sacrificar sem pensar duas vezes, nem pedir nada em troca. Escrevam o que vocês quiserem, mas existia algo chamado caráter soviético. Existia também o homem soviético. Seja lá o que for que escreveram, não conseguirão negar. Ainda lamentarão ter perdido isso tudo. Vão se lembrar. Já haviam se precipitado sobre nossa terra milhares de toneladas de césio, iodo, chumbo, zircônio, cádmio, berílio, boro, quantidades incalculáveis de plutônio. Nos reatores RBMK de urânio e grafite, na versão de Chernobyl, extrai esse plutônio estratégico, do qual se fabricavam bombas atômicas. Ao todo, 450 tipos de radionucleídeos.
uma quantidade equivalente a 350 bombas atômicas, como as que lançaram sobre Hiroshima. Era preciso falar sobre a física, sobre as leis da física, mas se falava sobre inimigos, buscavam os inimigos. Estou escrevendo um livro sobre a guerra. Por que sobre a guerra? Porque somos um povo guerreiro. Ou estamos guerreando ou nos preparando para a guerra. É fácil observar como nós pensamos de modo militar, em casa e na rua. É por isso que a vida humana para nós tem pouco valor, como na guerra. Vocês esquecem, mas na época a central atômica era o futuro. Mais de uma vez ressaltei, fiz propaganda. Estive numa central atômica, era um silêncio solene, uma limpeza, num canto, bandeiras vermelhas e flâmulas, vencedor da competição socialista. Era o nosso futuro, vivíamos numa sociedade feliz. Diziam para nós que éramos felizes, e éramos felizes. Eu era um homem livre, e não me ocorria pensar que alguém pudesse considerar a minha liberdade como uma não-liberdade. Agora a história nos expulsa, como se não fôssemos nada. A minha neta tem leucemia. Já paguei por tudo e foi um preço alto. Ontem eu estava num ônibus e presenciei a seguinte cena. Um menino não cedeu lugar a um idoso. Este o repreendeu. Quando você for velho, também não vão te ceder o lugar. Eu nunca vou ficar velho, respondeu o menino. E por quê? Todos nós vamos morrer logo. O que restou dele para mim foi o relógio, a carteira militar e a medalha de Chernobyl. Essa é a minha história, eu a contei. Por que me tornei fotógrafo? Porque me faltam palavras. Bom, pessoal, esse é o livro que eu tenho para indicar para vocês. Vozes de Chernobyl é uma história que conta, que fala sobre vidas que foram sacrificadas, sonhos que foram destruídos. Não é um livro feliz, mas é uma história que não pode ser esquecida. Eu acho que esse é o objetivo da autora, de estar sempre buscando mostrar uma parte que está muito isolada para nós, que é o universo da União Soviética, o universo dos soviéticos, e que no fim das contas essas pessoas ainda estão sofrendo a consequência do que aconteceu com elas, essas pessoas ainda sofrem preconceito por ser daquela região, e essas pessoas ainda têm que lidar com doenças, com situações de saúde, que nem elas e nem os médicos sabem muitas vezes o que está acontecendo. Então, muito obrigada mais uma vez, espero vocês, até a próxima, um abraço. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. A Pousada Serras de Goiás é referência em hospedagem na cidade de Goiânia. Situada em região nobre da capital, próxima ao Goiânia Shopping e Parque Vaca Brava, a Pousada Serras de Goiás está entre clínicas médicas e estéticas de referência nacional, escolas conceituadas e importantes centros gastronômicos e de lazer no setor bueno. Na Pousada Serras de Goiás, você conta com estacionamento exclusivo, espaço para reuniões e eventos e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de poder desfrutar da harmonia e beleza da natureza. Pousada Serras de Goiás, você perto da natureza no melhor ponto da cidade. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia.
Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos com o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E nesse bloco, o escritor Pedro Ivo e a ilustradora Lourdes Pinheiro trazem mais um animal do Cerrado. Dessa vez, o foco do conhecimento é a seriema, no quadro O Cerrado na Escola. Olá, hoje eu vou contar a história da seriema no Cerrado. Eu escolhi esse livro da coleção O Cerrado na Escola. Muito interessante a seriema, que ela é um dos poucos animais que não corre o risco de extinção. Pois é. E aqui vamos começar a história contando o seguinte: a seriema, nós somos aves de médio porte e preferimos correr a voar. Nós vivemos cantando bem alto no cerrado. E aqui eu ilustrei um casal de seriema, geralmente é o casal, andam em pares, né, cantando. Nós nos aproximamos muito do homem, mas somos sempre desconfiadas. Sabe o que comemos? Com nosso bico vermelho e forte, nos alimentamos de insetos, lagartos e pequenas cobras que encontramos na natureza. O detalhe da seriema não estar correndo risco de extinção justamente é esse. Os fazendeiros gostam que elas vivam livremente nos pastos. Justamente para quê? Para comer as cobras. E com isso, o gado, uma vaca, um boi, ele não corre o risco de ser picado por uma cobra. Então, esse é um dos grandes motivos da seriema não correr risco de extinção e ter os fazendeiros como grandes amigos dela, né? Passeamos por matas, estradas e também pelas fazendas de gado. E aqui no livro, a ilustração de um gado, né, nas fazendas. O cerrado é nosso lugar preferido para viver. Aqui é nossa casa. Nós seriemas andamos em casais ou pequenos grupos. À noite, nos abrigamos no alto das árvores para um soninho tranquilo. E aqui no finalzinho do livro, uma família de seriema, o papai, a mamãe e um filhotinho de seriema. Presentei uma criança com nossos livros da coleção O Cerrado na Escola. Um pequeno gesto, mas um grande passo para a preservação da natureza. Bom, o programa Intervalo de Aula fica por aqui, mas o nosso debate continua durante a semana nas redes sociais, nesses endereços que aparecem aí no seu vídeo, e eu conto com a sua participação. Grande abraço, até mais!